Gostaria de dizer ao pastor que, apesar de ser a primeira vez que subo a este púlpito, mas eu me sinto plenamente à vontade, porque eu sei que aqui é a casa do Senhor, e onde o Senhor coloca o seu servo para falar, ali o seu servo fala. E eu gostaria de iniciar a minha palavra nessa noite com os irmãos. É uma palavra, na realidade, uma palavra de gratidão a Deus pela vida da igreja, desta igreja que tem acolhido a mim e a minha esposa com bastante alegria. Não vou citar nomes para não cometer injustiça, mas aqueles que estão mais achegados a mim sabem, né, de quem eu estou falando. E eu gostaria de agradecer à igreja pelas orações que foram feitas por mim, pela minha família, né, e dizer que Deus atendeu a oração dos irmãos. E Ele é fiel, porque eu estaria aqui domingo passado, nesse mesmo horário, mas por questão de saúde realmente eu não pude vir. Mas certamente o Senhor colocou neste púlpito alguém para trazer fielmente a sua palavra. Então eu agradeço a Deus pelas orações dos irmãos. E gostaria de dizer para a igreja que a igreja continue perseverando em oração, velando nela com ação de graças, orando juntamente também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, para que nós falemos do ministério de Cristo, pelo qual estou eu também preso, para que o manifeste como convém. Palavra de Paulo, Colossenses, capítulo 4, versículos de 2 a 4. Já há 1 ano e meio que eu moro aqui em Rio Doce, sou novo aqui na comunidade, e 31 de dezembro, 1º de janeiro deste ano, completamos 1 ano como membro, congregados aqui nesta igreja. E durante esse período eu tenho caminhado pelas ruas do bairro de Rio Doce. Eu, de certa forma, já estou quase que bem familiarizado com os caminhos, com as ruas, não é, deste bairro. E nessas minhas caminhadas pelas ruas, pelos caminhos de Rio Doce, eu tenho visto muitas pessoas, eu tenho ouvido o muito que essas pessoas têm falado, eu tenho me relacionado espontaneamente com algumas delas, tenho visitado os lares de alguns irmãos, né? Irmão Heleno, né? Então tem alguns irmãos que eu tenho visitado, o irmão, não estou vendo ele aqui agora, mas vários irmãos eu tenho visitado, né? E tenho compartilhado das preocupações, né, dos irmãos, das alegrias, de modo que eu tenho me familiarizado aos poucos com a vida, com a rotina dessa igreja, não é? Estava ali falando com o pastor com relação a algumas questões de tradição, e o pastor, não, fica à vontade, a tradição da igreja é a tradição da igreja de Jesus Cristo, é a tradição da igreja. E nesse momento eu gostaria que os irmãos curvassem as suas mentes, suas frontes, e vamos fazer uma oração. Santo e eterno Deus, nosso Pai, louvado e bendito seja o teu nome, ó Pai. Muito obrigado ao Senhor pela honra, pelo privilégio, pela responsabilidade que o Senhor concede a este teu servo de estar aqui, ó Pai, diante da tua igreja. Quero te agradecer também por esta igreja, Senhor, que tem acolhido o teu servo, juntamente com a sua família, tem, ó Senhor, tratado com respeito, com dignidade, de modo, ó Pai, que o teu servo se sente à vontade diante dela. Queremos, ó Senhor, te agradecer pela vida dos pastores, em particular pela vida do pastor Edivan, que confiou a mim, ó Pai, a subida até este púlpito. A responsabilidade é grande, Senhor, mas o Senhor não espera o mínimo dos seus servos, senão a ousadia e a coragem para proclamar o teu evangelho a tempo e a fora de tempo. Ajuda, pois, ó Senhor, a tua igreja, ajuda, pois, o Senhor, aos teus servos pastores, e ajuda, Senhor, nesse momento, a este teu servo, e neste momento, vai, proclama a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos. Amém, Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, e nós tomaremos como base 2 textos. O primeiro dele que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23, versículos 46 e 47. Nos diz assim a palavra de Deus:
E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, às tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Na verdade, este homem era justo. O segundo texto se encontra no Evangelho segundo João. João, capítulo 20. João aqui, o evangelista. João, o Evangelho. Capítulo 20, versículos de 25 ao 29. João, capítulo 20, versículos de 25 ao 29. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Diante dos irmãos e amigos, 2 textos por demais conhecidos, 2 eventos ocorridos nos dias de Jesus e envolvendo o próprio Jesus juntamente com os seus discípulos. Em Lucas 23, vemos ali uma multidão, uma grande multidão que contemplava aquele evento, que contemplava aquela cruz e aqueles homens ali estendidos. No segundo texto, no texto de João, já podemos perceber agora a figura de Tomé, de Jesus Cristo e as suas cicatrizes, e as cicatrizes de suas mãos. Enquanto em Lucas 23 é revelado características de nossa sociedade contemporânea, e podemos perceber, pelo menos ali naquela multidão, 3 grupos representativos também de nossa comunidade e de nossa sociedade. O primeiro grupo, formado daqueles que zombavam, daqueles que escarneciam do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo grupo, daqueles que contemplavam, mas contemplavam a uma certa distância. E o terceiro grupo, representado por aquele centurião, e o interessante é que esse centurião, ele estava justamente aos pés da cruz. Ele pôde presenciar os últimos fôlegos de vida de Jesus Cristo. Ele pôde ouvir naquele momento as últimas palavras de Jesus Cristo. E ele publicamente ali, ele confessa: verdadeiramente este homem era justo. E interessante, pastor, eu estava conversando com o senhor naquele dia, sobre a figura do centurião. E eu pude em casa, pesquisar um pouco mais. E muito provavelmente esse centurião não é o mesmo centurião que havia clamado por seu servo diante de Jesus Cristo, e sob tal fé Jesus Cristo havia elogiado. Interessante que esse centurião aqui é o centurião de Jerusalém. O outro centurião é o centurião da região do norte de Israel, de Cafarnaum. Como o centurião era um comandante de um grupo de pelo menos 100 soldados, e cada um deles tinha as suas áreas, de atuação, então provavelmente, ou muito provavelmente, não se trata da mesma pessoa. Mas o interessante é destacar aqui a universalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Tanto um quanto o outro foram ambos alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas contrastando esse homem, esse centurião, soldado romano, com João 20, onde Tomé, diante de Jesus Cristo, e ali ele havia tido testemunho dos seus colegas, dos discípulos, de que Jesus Cristo havia aparecido para eles, e ele, com sua fé tão insuficiente, ele não
não acreditou nos seus colegas. Aqueles seus colegas discípulos haviam dado testemunho e ele preferiu não crer. E é justamente sobre a fé, sobre uma fé suficiente, que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Uma fé suficiente. Para você que nos visita nessa noite, você que ainda não fez uma decisão real diante de Jesus Cristo, eu chamo a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 15, capítulo 1, versículo 15, onde a palavra de Deus diz que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o primeiro. A mensagem que está sendo trazida nessa noite é a palavra de Deus, vindo da própria palavra de Deus. E a figura de Tomé, ela passa a ser emblemática para nós, os crentes, porque trata de um homem, e Tomé passa a ser um exemplo de um grande dilema que os crentes têm enfrentado, que é o da incredulidade, o do duvidar do seu mestre. E há um ditado popular que diz que quando você vê a barba do seu vizinho pegando fogo, ponha a sua de molho. Ponha a sua de molho. Talvez os mais jovens, né? Quem diria hoje eu estar dizendo uma palavra dessa, mas não sei se os mais jovens conhecem, não é? Esse ditado. Eu acredito que sim, ele é tão divulgado. Quando você vê a barba do seu vizinho pegando fogo, põe a sua de molho. Aqui no nosso texto, a barba que estava pegando fogo era a barba de Tomé. Mas quem de nós um dia já não se pegou na condição de Tomé? Então nós precisamos aprender a tratar melhor, lidar melhor com os personagens da Bíblia. Para os irmãos que estão frequentando a escola dominical, né, regularmente, podem perceber que durante esse trimestre nós estamos, na realidade, estudando biografias. Saul, Davi, Salomão, Roboão. Estaremos estudando personagens bíblicos, personagens que, apesar de serem homens segundo o coração de Deus, estavam sujeitos às mesmas paixões que nós. Então, nos chama a atenção a vida e o testemunho daquele homem chamado Tomé, discípulo de Deus. E aquele homem, por algum motivo, ele expressou, ele deixou escapar ali a sua dúvida, a sua incredulidade diante de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele vai nos advertir: não extingais o Espírito, não extingai o Espírito. E a palavra para extingar vem do grego abenite, que quer dizer não atrapalhar, não limitar a ação do Espírito Santo. E naquele momento a dúvida, ou as dúvidas de Tomé diante da figura de Jesus Cristo ali diante dele, constitui um impedimento para a ação do Espírito Santo de Deus. E nessa noite, ao ouvir a palavra de Deus, ter o coração tocado, não endureçais o vosso coração. Este ano, na nossa igreja, a ênfase é discipulado. O professor Hernan, que é o meu professor da classe de escola dominical, ele tem enfatizado muito isso. Esse é o ano do discipulado. Todos nós somos discípulos de Jesus Cristo, mas também fomos enviados para fazer discípulos também. Alguns com um pouco mais de habilidade, outros menos, mas todos são conclamados a promover o discipulado dentro da nossa igreja e dentro da nossa comunidade. Estaremos sempre sujeitos a duvidar do que as cicatrizes de Jesus Cristo representam e de que precisamos de uma fé suficiente. Porém, esta fé só será suficiente se ela compreender a dimensão e o caráter de Jesus Cristo. Pastor Edivan, pela minha própria formação, ou parte da minha formação, eu gostaria de saber se nós poderíamos discorrer sobre uma teologia ou pelo menos uma antropologia das cicatrizes. A teologia das cicatrizes. Mas independentemente de nós fazermos essa teologia, é importante destacar que uma fé
ela passa a ser suficiente à medida que nós compreendermos os significados das cicatrizes das mãos de Jesus Cristo. Primeiro, porque essas cicatrizes, elas identificam e revelam a natureza divina e o caráter divino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquela teofania, aquela presença de Deus em forma de homem naquele momento, nos traz o entendimento que ali Jesus Cristo estava se revelando plenamente como Deus. Não que outrora ele não tivera feito isso, mas aqui nesse momento Jesus Cristo havia ressuscitado. Que outro líder religioso, que outro profeta ou que outro sacerdote ao longo da história da humanidade, ao longo da história do próprio povo de Deus, havia promovido tal evento. E a teofania, como a aparição de Deus em forma humana diante dos homens, aqui em Jesus Cristo ela passa a ser plena, ela passa a ser completa. Aqui está completamente perfeito o sentido e o significado da palavra teofania. O próprio Jesus, o próprio Deus, o Emanuel, o Deus conosco, ele se fez presente ali no meio dos seus discípulos. A própria maneira como Jesus Cristo adentrou aquele recinto é uma outra forma sobrenatural. O texto diz que a porta estava fechada, mas de repente eles se depararam com a presença de Jesus Cristo ali no meio deles. E hoje, em nossos dias, mais de 2000 anos depois, chegou até nós também essas cicatrizes, essas marcas, que por intermédio da ação do Espírito Santo e da fé, nós também compreendemos e devemos compreender que as cicatrizes de Jesus Cristo servem para revelá-lo, servem para identificá-lo como sendo o próprio Deus. A segunda compreensão que nós precisamos ter acerca das cicatrizes de Jesus Cristo é que elas nos trazem à memória. Ele foi ferido por nossa causa, por nossas transgressões. O castigo que estava sobre nós foi colocado sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, de 1 a 7. Isso já destacado no Antigo Testamento, mas vindo para o Novo Testamento, nós vemos que em Romanos 6, 3, 23, diz o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, aquelas cicatrizes nas mãos, no lado de Jesus Cristo, deve trazer em nossa memória, em nossas mentes, o sacrifício de Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A partir do momento que nós compreendemos da nossa condição diante de Deus, a condição de pecador, a condição de alguém que caiu indiscreto diante do seu Criador. Se nós compreendemos, olharmos para nossas vidas, para o nosso dia, mas eu venho para a igreja todo dia, eu participo da escola bíblica dominical, eu sou professor, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou missionário, mas a partir do momento em que nós olhamos para dentro de nós mesmos e vemos o quanto nós falhamos diante de Deus. Foi por isso que eu disse, precisamos ter cuidado a lançar críticas sobre a figura de Tomé, porque quantas vezes também nós nos colocamos na situação de Tomé. Esses estudos sobre biografia nos servem para mostrar também a nossa condição diante de Deus, já que estamos sujeitos às mesmas paixões que aqueles servos, que aqueles homens, também nós precisamos ter cuidado conosco. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus deu além do que Salomão pediu. Mas Salomão teve o seu momento de queda. Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve o seu momento de queda. Saul, escolhido por Deus, teve o seu momento de queda. Qual dentre os homens não teve o seu momento de queda? Mas, ao contrário de Judas, ao contrário do próprio Salomão, todos eles pediram perdão, reconciliaram diante de Deus. Tomé, infelizmente para ele não teve jeito, porque ele não compreendeu a dimensão do amor de Deus. Simplesmente a memória dos seus pecados, da sua falha cometida, o levou a tomar aquela decisão.
Saul também nós sabemos a cabo que ele tomou, que ele deu da sua vida. Mas esse trazer à memória também deve nos levar a compreender que nas cicatrizes de Jesus Cristo há também uma mensagem de salvação e de esperança. O texto de Romanos 6, 23, ele começa dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Mas na segunda parte ele diz o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Enquanto aquelas cicatrizes, elas nos revelam Jesus Cristo como Deus, ela nos identifica Jesus Cristo como Deus, ela nos traz a memória da nossa condição de pecador diante de Deus, ao mesmo tempo, ela vai nos mostrar que Deus nos ama de tal maneira que Ele enviou justamente seu Filho Jesus para morrer por nós. E pela graça de Deus em Jesus Cristo, nós fomos sarados. Efésios 2, 8 e 9 nos diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja, já neste momento, quantas considerações nós precisamos fazer, quanta compreensão nós precisamos ter das cicatrizes de Jesus Cristo. Primeiro, que ela revela Jesus Cristo como Deus. Segundo, que ela nos traz a memória das nossas condições diante de Deus. Que elas também nos trazem a mensagem de salvação e de esperança. E Jesus Cristo hoje, Ele se encontra à direita do Pai. Ele se encontra à destra do Pai. Mateus 10, 33 vai nos dizer que Deus vai dizer, naquele grande dia, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mensagem de esperança. Aquele que confia no Senhor, no grande dia, terá o seu nome apresentado diante do Pai. Vinde bendito para o aconchego, para o seio, para os braços do teu Pai. Que esse deve ser o grande desejo, o grande anseio do crente. Mesmo aquele crente que duvida, mas sempre que vier à memória a condição diante de Deus, há uma esperança para aqueles que confiam no Senhor. Em quarto lugar, as cicatrizes, elas nos comprometem e nos constrangem. As cicatrizes, elas nos constrangem. Hoje pela manhã o pastor na mensagem falou de constrangimento. Nós precisamos nos sentirmos constrangidos. Como é que eu, sendo um pecador, um miserável, mortal pecador, diante de tanta bondade, diante de tanta misericórdia, diante de tanta graça derramada, eu não posso me sentir constrangido com relação a isso. Então, Tomé, o próprio texto vai mostrar que Tomé ele foi constrangido. Quando Jesus Cristo vira para ele isso aqui, Tomé, olha aqui a marca da minha mão, põe o teu dedo aqui, põe a tua mão aqui do meu lado. E quando Tomé fez aquilo, tocou e reconheceu que naquele momento era Jesus Cristo, Tomé vai dizer, Deus, Senhor meu e Deus meu. Qual o sentimento, qual a emoção que se abateu sobre Tomé, sobre aquele discípulo de Deus naquele momento, senão o de constrangimento. Meu Deus, eu diante do meu Deus, diante do meu Senhor, eu não reconheci. Precisou que eu o tocasse, precisou que eu visse. E aí o Senhor vai completar, né? Tomé, porque me viste e crestes, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. E essas palavras de Jesus se cumprem em nossas vidas. Nós não vimos Jesus Cristo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a esperança das coisas que se esperam. Pela fé nós cremos, mediante a palavra de Deus, que aquelas cicatrizes de Jesus Cristo o revelam como Deus, o único suficiente Salvador do homem entre os céus e a terra. Aquelas cicatrizes que nos trazem a memória da nossa condição, mas me traz a mensagem de esperança e de salvação e que nos constrange. Qual foi o sentimento, e os irmãos imaginam, quando Pedro, seguindo ali a Jesus Cristo sendo levado, e aquelas pessoas disseram, você é um deles. Pedro disse, não.
A segunda pessoa disse, não, mas eu vi, você participa com eles. Pedro disse, eu não. A terceira pessoa levantou o dedo sobre Pedro e disse, você é um deles, rapaz. E Pedro, pela terceira vez, Pedro negou. Imagine o que se passou na cabeça, no coração de Pedro, no momento em que ele ouviu que o galo cantou. Constrangimento, vergonha. Mas a partir desses episódios, estes servos de Deus, eles passaram a ter um compromisso maior com Deus. Eles foram chamados a um compromisso real. E é isso que Deus espera dos seus discípulos. É isso que Deus espera de cada um de nós nessa noite. E você que está em casa pela internet, nos ouvindo, saiba que essa palavra também é para você. Essa palavra ela vai além das fronteiras do virtual. Essa mensagem também chega para você nessa noite, nesta tarde e noite, que nos ouvem. E esse comprometimento que essas cicatrizes ela deve promover em nós é aquela mesma sensação que o apóstolo Paulo experimentou quando ele vai dizer lá em Gálatas 6,17, não me incomodem mais, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Não me amolem, não me incomodem mais, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Interessante que esse versículo, essa passagem, é uma passagem por demais conhecida nossa. Mas eu tive o cuidado de dizer, as marcas, Paulo trazia no corpo as marcas de Cristo. Será que Paulo tinha nas mãos lá, de repente, de maneira sobrenatural, aparecendo nas mãos de Paulo as cicatrizes dos pregos? Será que porventura nos pés de Paulo havia aparecido aquelas cicatrizes? Será que do lado de Paulo também, de repente, apareceu lá uma cicatriz de Jesus Cristo? Não. Quando a gente vai para o original grego, e a gente volta sempre... E o pastor, as aulas de grego estão servindo para honrar e glorificar o Senhor. Não é? E aquela palavra ali, a palavra estigmata, do grego, estigmata. Se eu pegar essa palavra e dizer estigma, é familiar de alguém? A palavra estigma. Fulano foi estigmatizado por ser um ladrão e agora está querendo ser reintegrado à sociedade. Aquela jovem está sendo estigmatizada pela sua condição, ela era outrora uma prostituta. O estigma aqui, a marca aqui, não necessariamente seria marcas, as feridas de Jesus Cristo, mas o resultado do compromisso, do comprometimento que Paulo tinha com Jesus Cristo. Paulo vai dizer, eu fui açoitado 40 vezes, menos uma. Eu sofri perseguição, eu sofri o naufrágio, eu fui picado por serpente. Tudo isso por amor de Jesus Cristo. Que comprometimento maior, que exemplo maior de comprometimento nós temos, senão este de Paulo. E, no entanto, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso quer dizer o que? Que nós precisamos trazer nos nossos corpos também as marcas de Jesus Cristo, o sofrer pela justiça, o sofrer pelo amor ao próximo, o sofrer por sofrer perseguições. Nós precisamos nos comprometer com as cicatrizes com Jesus Cristo e o próprio Jesus Cristo das cicatrizes. E o quinto e último ponto, que nós precisamos compreender melhor referente àquelas cicatrizes de Jesus Cristo, é que, acima de tudo, elas provam que ele precisou morrer. Aquelas cicatrizes provam que ele precisou morrer. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, confirmado, corroborado por Levítico 17, 11, vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus Cristo, ele precisava morrer, ele precisava passar por aquilo ali. Quão dura, quão forte, paulada, desculpe a expressão, na cabeça de Satanás, quando Jesus Cristo morreu. Talvez Satanás tentasse até impedir que Jesus Cristo morresse, porque a partir do momento que Jesus Cristo morreu, ele também ressuscitou. Onde está o morto, o teu aguilhão? Onde está a força agora de Satanás? As cicatrizes, elas provam que ele precisou morrer. Essas cicatrizes também provam o amor de Deus por nós, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Cicatrizes que provam que Jesus Cristo precisou morrer para que eu e você pudéssemos ser livres. Jesus Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele precisou morrer. Então, nessa noite, eu gostaria de chamar os irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus a uma reflexão. Qual tem sido a nossa compreensão a respeito daquelas marcas na mão de Jesus Cristo? Ao longo da história, nós vemos tantos heróis. Uns foram decapitados, né? Tiradentes, Frei Caneca. Quantos homens foram mortos, tiveram as suas vidas ceifadas por causas importantes, causas humanas importantes. Mas qual desses líderes que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, por amor a mim, por amor a você? Que líder pôde passar por isso? Portanto, uma fé suficiente, ela deve passar por esses 5 crivos, por esses 5 pontos. E se a nossa igreja, como está prevista no planejamento estratégico, né, da igreja, se a nossa igreja quiser ser relevante mais do que ela tem sido, cada um de nós, como seus membros, precisamos ter uma melhor compreensão dos significados da cruz. Precisamos buscar cada dia mais uma fé suficiente e tal que nós não venhamos a duvidar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que como discípulos, né, nós estejamos sempre aos pés de Jesus Cristo. Evidentemente que enquanto estivermos aqui nessa terra, não é, nós precisamos de pastores, precisaremos dos pastores, precisaremos dos professores da escola bíblica dominical, homens, sim, mas servos de Deus, pessoas que colocaram a sua vida, que depositaram a sua vida aos pés de Jesus Cristo, e assim como aquele centurião esteve ali e está hoje aos pés da cruz, aos pés de Jesus Cristo, sendo por eles ensinados, discipulados, e desse discipulado gerarmos outros discípulos. Alguém diz que pastor, né, pastor? Alguém diz que pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. E como ovelha, pastor, diácono, professor, zelador, cada um de nós, como ovelha, precisamos gerar ovelhas. Ovelhas, o professor Hernan, ele falando sobre discípulo, ele costuma dizer o seguinte: cada discipulador, ele é um grupo da igreja que discipula, mas cada um de nós com a responsabilidade de discipular cada vez melhor os ensinamentos de Jesus Cristo, para que nós venhamos discípulos saudáveis. O lado saudável agrada ao nosso Deus. Então, a nossa igreja, ela precisa a cada dia se tornar mais relevante diante da nossa comunidade. Mas para isso, nós precisamos individualmente compreender o significado das cicatrizes de Jesus Cristo, para que nós possamos ouvir o que Tomé ouviu. Bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Então, desde já, nós já somos abençoados, nós já somos benditos.